Calorosas saudações, bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui para reagir a Camilo Lourenço numa entrevista que ele deu ao Maluco Beleza, ao Rui Unas, há cerca de 2 anos e tal atrás, em que ele dá a sua opinião sobre o Chega e o André Ventura. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir que é bastante peculiar e interessante. Rafael Matos, é isso, Camilo? Deu aqui um superchat, muito obrigado, Rafael. Camilo, o que acha do Chega em breve ser uma das maiores forças políticas do país? Acha que a Iniciativa Liberal vai crescer também? Manda um abraço ao Roberto Cancela. Antes de ouvirmos o Camilo Lourenço, vejam como, curiosamente, o Rafael Matos faz uma questão sobre aquilo que efetivamente aconteceu. Isto foi antes das eleições de 2022 e, curiosamente, tanto a Iniciativa Liberal como o Chega foram os partidos que mais cresceram, à exceção, é claro, do Partido Socialista, que foi aquele que aumentou mais a sua bancada parlamentar, se não estou em erro, com 11 deputados. O Chega também foram 11, se não estou em erro. Portanto, curiosamente, é um dado interessante. Esta é provocatória. Então. Vamos começar pela mais fácil, que é a Iniciativa Liberal. Eu estava preocupado com a Iniciativa Liberal porque achei sempre que o João Coutinho de Figueiredo não tinha um discurso capaz de chegar à maior parte das pessoas, mas eu acho que o João aprendeu muito. Aliás, ele deu uma entrevista há pouco tempo na Cor do Dinheiro que tem mais de 200 mil views. Isto é verdade. Na altura, ao início, também era das minhas, não digo preocupações, mas se houvesse um ponto em que eu tivesse que denotar alguma dificuldade na Iniciativa Liberal, era esse. O João Coutinho de Figueiredo, como CEO do partido, conseguiu aumentar a empresa de 1 para 8 trabalhadores e, curiosamente, teve sucesso. Agora, o que é que eu acho? É que os novos líderes da Iniciativa Liberal, atenção que esta entrevista tem 2 anos e tal, não têm a capacidade que o João Coutinho de Figueiredo teve na altura para aumentar exponencialmente aquilo que era a adesão das massas ao próprio partido. Portanto, eu prevejo tempos complicados para a Iniciativa Liberal, ao contrário do que se passava aqui, que estavam numa curva ascendente. Acho o Carla Castro muito fraca, Rui Rocha melhor que Carla Castro, mas muito inferior que era Carlos Guimarães Pinto e João Coutinho de Figueiredo. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Ora bem, falar de impostos liberais ter mais de 200 mil views quer dizer alguma coisa. Nas eleições dos Açores percebeu-se que de facto a Iniciativa Liberal também está a crescer. Não sei se vai crescer a ponto ou a tempo de conseguir ter uma presença condigna com aquilo que eu acho que devia ter. Atenção com o Camilo Lourenço, acho que, não sei se é público ou não, mas pelo menos daquilo que é a minha interpretação da narrativa do Camilo Lourenço e das pessoas que estão no canal da Cor do Dinheiro, há um viés ideológico muito para a Iniciativa Liberal, mas tudo bem, é um canal que eu gosto, também gosto do Camilo Lourenço, mas pronto, é bom que ele tenha a honestidade intelectual de fazer de assumir publicamente, mesmo que seja de uma forma direta ou indireta. Por um lado. Agora, o Chega. O Chega é um caso curioso. E porquê? Porque o Chega percebeu, o André é muito inteligente. As pessoas já veem o nome do André. O André é muito inteligente. Eu conheço o André de fora da política. Desde a televisão até mesmo em privado. O André é um tipo muito sensato em privado. Não diz nem faz nada daquilo que ele diz em público. E portanto, o que eu olho para o Chega e vejo aquilo que hoje em dia o Chega faz e o discurso do Chega, aquilo é um chamariz eleitoral. O que muitas das vezes as pessoas não compreendem, eu não concordo completamente com o que o Camilo Lourenço está aqui a dizer, mas já lá vamos. Quando ele diz que, por exemplo, o André Ventura é uma pessoa muito inteligente, que o é, eu sinto que às vezes há falta desta capacidade de distanciamento perante aquilo que é o nosso favorecimento ideológico, ou seja, as pessoas gostam de uma determinada pessoa e, portanto, por oposição ideológica, não conseguem reconhecer que essas outras pessoas, antagónicas ideologicamente a elas próprias, têm valências intelectuais. E isso é um erro, ok? Isso é um erro e é grave para nós não evoluirmos como sociedade. Portanto, independentemente de se gostar ou não do André Ventura, que, como saberão, eu gosto, mas é um indivíduo particularmente inteligente, acima da média e com um nível intelectual que, mesmo não gostando dele, é importante nós conseguirmos aprender. Eu estou sempre a dar o exemplo, no meu caso, do Francisco Louçã, vocês gozam comigo e tal, mas efetivamente é verdade. Ou o caso do Rui Tavares, por exemplo, podemos fazer assim uma comparação e um paralelismo na mesma ótica. Por exemplo, hoje no público, a Ana Sá Lopes, a diretora adjunta, colocava assim a pergunta: a direita normalizou o Chega, porque diz que o PSD e o resto da direita é capaz de conversar com o Chega. Mas espera aí, então o PS não conversou com o Bloco de Esquerda e com o PCP em 2016, em 2015? Também conversou. Portanto, qual é o problema? E depois diz, está bem, mas depois quer ver como é que o pessoal vai responder à história da castração química mais a prisão perpétua.
Mas aqui a grande questão é que eu acho que, eu percebo o que é que o Camilo Lourenço está aqui a dizer, mas para mim a questão não é, se os outros fizeram, o PSD também faz. Bom, para mim, o nível de autoritarismo que está presente no Bloco de Esquerda e no PCP não se compara nem de perto àquilo que é as vertentes ditatoriais que estão no Chega. O Chega nunca apoiou líderes partidários ou líderes de nações que são completas ditaduras, como é o caso da Venezuela ou de Cuba ou no passado da União Soviética. Portanto, acho que não é comparável nesse aspecto. No entanto, para mim o que é problemático aqui é as pessoas terem uma percepção sobre o Chega que, a meu ver, enfim, não é propriamente correta, porque não se enquadra naquilo que é a visão ditatorial. E muitas das pessoas, o Camilo Lourenço estava aqui a falar do PSD e do CDS, etc. Muitas das pessoas que estão no Chega hoje em dia, eu diria mais do que 80% ou 90% do partido, estiveram no PSD e no CDS no passado. Portanto, é assim, são ditadores e da extrema-direita e não sei o quê, então quer dizer que o PSD e o CDS, há 5 anos atrás, antes da vez Chega, eram todos neonazis e fascistas e não sei o quê, não sei o que mais, não é? Portanto, não é um argumento que faça, a meu ver, muito sentido. Eu vou apostar aqui que se um dia aquela malta chegar ao poder, aquilo nunca vai chegar a ser proposta de lei. Porque aquilo é o chamariz que o Chega tem para se distanciar do PSD e do CDS. E Verdade. Verdade a parte de ser um chamariz eleitoral, chegando ao poder, como já está, enfim, particularmente no Parlamento, não é? As propostas de prisão perpétua e afins foram apresentadas. Aliás, todos os países, salvo erro, tirando a Noruega na Europa e a Croácia, se não estou em erro, têm prisão perpétua, revogável ou irrevogável, isso depois cada um decidirá, mas a grande maior parte dos países desenvolvidos tem prisão perpétua, não acho que seja uma coisa assim por aí além. Mais, o Chega percebeu, e o Ventura percebeu uma coisa muito inteligente, que a direita não tinha percebido, que havia setores de esquerda, e de extrema esquerda mesmo, de presença eleitoral, que estavam fartos de certas coisas. Verdade. A insegurança. E agora, mais recentemente, os professores, as manifestações que estamos a visualizar. O tratarem mal dos polícias. A história de algumas, como é que eu vou dizer, problemas provocados pela comunidade cigana, em certas zonas. Não quer dizer que não haja ciganos bons e competentes e gente séria e educada. Mas a verdade é que existe uma parte, em certas zonas, existe alguma violência, existe algum desconforto até provocado por situações que envolvem aquela comunidade. E as pessoas têm medo de falar naquilo. E se isto fosse uma questão opinativa, o Camilo Lourenço está a dizer isto, ele não está a substanciar o seu argumento com factos, mas eu posso substanciá-los, por exemplo. Dizer que não há um problema com determinada comunidade, quando essa comunidade, em mais de 90%, não termina sequer o 9º ano, em 2023, é um problema. Quando mais de 65% não está inscrita no mercado de trabalho formal, é um problema. Não é? Quando nós representamos, quando a comunidade representa 50 mil pessoas em Portugal, que é 0,05% da população, mas depois esses 0,05 ou 0,04 representam 3% daquilo que é o total de recebimento da RSI, portanto, é claro que há um problema e quem o negar, enfim, não está a ser honesto intelectualmente, é não querer ver a realidade à frente dos olhos. Por exemplo, ainda há pouco tempo aconteceu, em Benavente, houve algumas pessoas de etnia cigana que sovaram uma empregada no supermercado. Porque a senhora mandou pagar o que tinha sido consumido no supermercado. Bom, não houve nenhum jornal que tivesse a coragem de dizer quem é que tinha feito aquilo. Ora, o Chega aparece e diz assim, eu não tenho papas na língua. Eu vou dizer aquilo que se passa. Ora bem, há gente que se vê, que se reconhece nisto. O que eu achei mais interessante é que tu vais a algumas zonas controladas pelo Partido Comunista, como eu vejo no Alentejo e vou lá muitas vezes, e tu tens, eu vou dizer, presidentes da Câmara, a dizer que percebem e dizem que até lhes dá jeito que existe o Chega ali. Porquê? Porque têm a coragem de dizer coisas que eles não podem dizer. Portanto, estás a ver? O problema do Chega, que é um epifenómeno. Não é um epifenómeno, não é? Porque, curiosamente, hoje até saiu uma sondagem da Intercampos que dá 11% ao Chega, praticamente 10,7%, o que significa que é praticamente um crescimento de 4% em menos de um ano. Portanto, não sei se é assim tanto um epifenómeno, assim como a Iniciativa Liberal teve um crescimento também substancial, na ótica dos 2%. Portanto, quer um, quer outro, não creio que sejam epifenómenos, acho que são um modelo de substituição eleitoral da direita, tal e qual como acontece no resto da Europa, nomeadamente em França. O partido do Charles de Gaulle, da direita tradicional, foi ao ar, não é? Comparativamente àquilo que é o partido da Le Pen, ou, por exemplo, o Reconquête do Zemmour, o mais recente candidato da nova direita, se vocês quiserem nomenclá-la assim. Portanto, parte um bocado por aqui. E outra coisa, o Camilo Lourenço diz aqui uma coisa muito acertada, que é, dá jeito aos autarcas, quer do PS, quer do PCP, que haja alguém que denuncie estes determinados casos de rompimento para com a lei. Porquê?
É curioso que o Sr. Primeiro-Ministro diga muitas das vezes que não há um determinado problema com esta comunidade, mas ao mesmo tempo os autarcas do Partido Socialista andam a dizer não, há problemas, nós precisamos que os resolvam. Portanto, é curioso, o líder do PS diz que não há, mas os autarcas do PS andam a dar razão ao André Ventura. Portugal é um país fantástico. Tem a ver muito com perceber aquilo que é o politicamente correto e que os outros partidos não querem dizer, mas que eles sabem que é um problema. Precisamente. E agora, a pergunta seguinte é que ele não fez aqui, mas muitas vezes me fazem, então, mas você acha que o Chega vai crescer? Acho. O que eu acho... E a verdade é que cresceu. A análise, enfim, concordo com 75% dela, mas é muito... A base está muito correta e, enfim, o meu canal não me deixa mentir, a minha análise há 2 anos e tal atrás também seria à volta disto. É que o Chega, se não tiver capacidade para, primeiro, que afastar aquela malta de extrema-direita... Sim, eu ia perguntar justamente isso. É que incomoda-te, com certeza, e há de ser preocupante, que o Chega tenha, penso a ele, uma franja assumidamente sem dúvida radical, e nazi, fascista, enfim, o que quisermos chamar. É impensável, quer dizer, eu não quero ver no Parlamento um dia gente ligada aos nazis ou algo do género, não quero ver isto. Isto é verdade. Às vezes nas lives perguntam-me o que é que eu acho do PNR e a coisa que eu tenho a dizer do PNR é o mesmo que está aqui a ser falado. O PNR teve uma janela de oportunidade, mas qual foi o erro do PNR? Que em termos morais também não é correto, nem sequer em termos políticos. Foi aliar-se a esses movimentos neonazis e afins na altura em 2005, 2006, 2007. Curiosamente, o André Ventura não permitiu que isso acontecesse e eu até costumo dizer uma coisa que é peculiar. O maior antifascista deste país é o próprio André Ventura, porque não houve mais ninguém a expulsar tantos fascistas de um partido como ele. Portanto, se há homem e pessoa antifascista, é ele. Isto foi há 2 anos e tal, houve efetivamente pessoas que foram expulsas do partido e sancionadas, etc., por razões, enfim, de ligações a este tipo de grupos, mas, entretanto, creio que a situação normalizou. Qual é que é o problema nestas situações? Isto é em qualquer partido, não é? Porque houve pessoas que estavam ligadas a esses movimentos, mas também vinham do PSD, do CDS, alguns do PS, de outros de movimento de esquerda. É muito curioso, mas qual é que é o problema aqui? É que, nomeadamente em partidos que crescem muito, é complicado nós percebermos de onde é que vêm as pessoas, ou qual é que é o passado, e etc, etc., nomeadamente quando se cresce muito em tão pouco tempo. O Chega agora deve ter quê? Quase 50 mil militantes. Portanto, 50 mil militantes em 3 anos, é difícil de controlar isto. E não é por ser o Chega, se fosse qualquer partido era a mesma coisa. Já me chega às vezes as pancadas de extrema-esquerda. Mas ele não se demarcar completamente e desse território mais extremado não te preocupa? Eu não sei é compreensível, isso que me queres dizer? Não, eu tive uma conversa recentemente, pedi uma entrevista ao André e tive uma conversa com ele sobre isto e disse-lhe assim, olha, André, até porque eu conheço e trato por tu, só André, vocês têm que se marcar daquilo, porque mais tarde ou mais cedo esta malta de ideologia nazi que está a chegar ao partido vai lá chegar. O problema, dizia-me André Ventura, é que não é fácil a um partido às vezes perceber quem é que é e quando entra, quando adere, perceber quem é o quê e o que é que faz, não é? Às vezes só percebes a posteriori. É, precisamente, enfim, não vou acrescentar porque subscrevo, aliás, disse isto anteriormente. Portanto, eu espero sinceramente que a direção do Chega consiga controlar essa gente, expulsar essa gente, não é? E inclusive expulsar gente, como aquele maluco que veio para ali propor uma vez tirar os ovários ou lá que era às mulheres, não sei. Isto é inacreditável, pá. Como é que... Eu estou-me a rir, mas abaixo isto é impensável. No século XXI, pá, há alguém a propor isto. Bom, é verdade, depois a esquerda aproveitou para dizer e tal, o Chega defende isto. Não foi o Chega, foi alguém de um delegado à convenção do Chega que propôs aquilo. E depois... Sim, só para vocês perceberem, pronto, em termos institucionais os partidos têm convenções e o que vai acontecer é que depois cada delegado, os distritos elegem determinados delegados para apresentarem propostas nas convenções nacionais e o que acontece aí é que qualquer delegado dos, não sei quantos é que havia na altura, pode apresentar uma proposta, ok? E não é o André Ventura ou a direção especificamente que escolhe de uma forma muito, muito, muito específica, tirando determinados casos, obviamente, quem é que vão ser os delegados que apresentam as propostas. Portanto, vocês, não digo qualquer pessoa, mas, enfim, não muito dificilmente conseguiriam apresentar uma proposta. Numa convenção do Bloco de Esquerda, do PCP, enfim, não há propostas que ninguém fala, não há liberdade de expressão. Mas de um partido em que vos permita isso, não é assim tão complicado, percebem? E depois dizer, o partido defende isto. Não é assim. Isto é uma proposta que foi apresentada. Uma coisa é, por exemplo, no caso do Bloco de Esquerda, em que há um candidato autárquico ao Barreiro que foi condenado por terrorismo e disse que não se arrependia. Pois isso aí, se calhar, passa mesmo pela mão da direção do partido. Agora, neste caso em concreto, acho que depois o militante foi afastado, se não me engano, se não estou em erro.
felizmente foi derrotado. Sim, mas essa técnica de depois extrapolar afirmações... claro. E a moção dele foi chumbada. Se não me falha a memória, foi chumbada por uma escala larga. Do contexto, É o Chega, jogada, o Chega é verdade. o Chega também utiliza. É verdade, é a jogada política, isso é claro. Agora, o que é que eu acho que é importante aqui? Primeiro, chega a normalizar-se, não é? Pode ter as ideias que quiser à direita, isso não me incomoda nada. O que me incomoda é se deixar. Isto é uma opinião justa, pá. Eu gosto disto. Eu posso não concordar, mas podem ter as vossas ideias à direita no paradigma ideológico que vocês bem entenderem, desde que respeitem o jogo democrático de uma forma mais ou menos radical. Isto é porreiro. Isto sim é idoneidade. Gosto disto, aprecio. Que gente de nazi de extrema-direita tome conta do partido. E em segundo lugar, é muito importante que o Chega tenha gente credível, que apareça com figuras conhecidas e figuras sensatas, porque repara, pode haver eleições antecipadas a qualquer momento. Eu estou sempre a referir isto. O Chega tem muito apoio das massas, massificado a nível populacional. Mas nenhum país, nenhum partido e nenhuma organização, esqueçam, nenhuma destas três entidades vai evoluir e vai crescer e desenvolver-se se não tiver elites competentes. Esqueçam essa ideia. Nada vai para a frente se não tivermos elites competentes. E o que está aqui a ser dito é extremamente verídico. Há o apoio populacional, o Chega a pouco e pouco já tem figuras com alguma notoriedade que começam a aparecer e com alguma relevância, o professor Gabriel Mitar Ribeiro, Tanger Correia, enfim, o que vocês quiserem, outros nomes além do André Ventura, que representam uma boa notoriedade para o partido. E até agora tem resultado, de uma forma mais ou menos benéfica, mas tem resultado, e o Chega agora encontra-se na parte mais difícil da sua existência, a meu ver, que é transformar-se de um partido de protesto, que era aqui há 2 anos atrás, mais ou menos, para um partido que começa a institucionalizar-se. A sua forma de discurso muda, mas o conteúdo é o mesmo. Apenas vai polir um bocado as declarações que faz para conseguir enredar um bocado aquilo que é a sua entrada no círculo da governação. Portanto, parece-me que é o que está a acontecer neste momento a nível de análise política. A partir de abril, tu podes ter eleições antecipadas. E tivemos. E é importante que o partido tenha alguém capaz de. E o partido está muito centralizado na figura do André Ventura. É verdade. E isso eu acho que é um problema. Portanto, pode acontecer aquilo que aconteceu com o partido PRD, se bem te recordas, dos Ramalhiantes, não é? Inspirado nos Ramalhiantes, na segunda metade da década de 80. Que de repente aparece um epifenómeno e de repente desaparece. Porque não tem depois substância. Era só um pilar, não é? Exatamente. Mas a questão, desculpem lá, não me parece que isso vá acontecer com o Chega, porque já há muitas pessoas que têm notoriedade além do André Ventura. Há deputados que já são vistos mediaticamente de uma forma muito fácil. O Bruno Nunes, por exemplo, Rita Matias, portanto, como eu falei do professor Gabriel Mitar Ribeiro, portanto, o Pedro Frazão já foi mediático em várias ocasiões, portanto, mesmo fora do grupo parlamentar há personagens que são, o professor João Tili aparece várias vezes na comunicação social, portanto, já não é algo que é extremamente monopolizado, já há mais figuras, embora talvez não tão relevantes como o André Ventura, obviamente, mas que aparecem como forma de apoio à estrutura do partido e à estrutura da liderança, neste caso ao André. São exatamente essa. A minha pergunta é, não é um jogo sujo político, aquele que há mais podre na política, esse jogo de populismo, que é mesmo assim, para chamar Sabem uma coisa? Eu percebo. Espera, deixa só acabar. pessoas, votantes. Porque é uma cartilha que se usa, não é? Mas isto é contraproducente. Qual é que é o objetivo de qualquer partido político? Qual é o objetivo de qualquer partido político? Ter o maior número de votos. Portanto, nós quando dizemos que os partidos utilizam estratégias para conseguir o maior número de votos, isso não é populismo, é inteligência. Não é? Eu, se quer ganhar, tenho que fazer o melhor possível para isso. Isto não é populismo. Sabem o que é populismo? Populismo é hoje em dia nós andarmos a dizer que tudo aquilo que não é governação do centro status quo é populismo. Porque isso é afastar as pessoas de determinadas escolhas de voto pela questão do medo. Vem aí a extrema-direita, vem o populismo. Quando na verdade o populismo hoje em dia é dizer que o populismo é perigoso. Não sei se me faço entender, não é? Portanto, o populismo hoje em dia é dizer que há populismo e que o populismo é perigoso. Lamento, mas não sei se têm reparado, mas o populismo está-se a tornar bastante popular. Portanto, eu não acho que o populismo seja perigoso. O populismo não é uma coisa boa ou má na política, é uma coisa que faz parte da política. À esquerda, nos extremos, à direita, no centro, nos liberais, nos conservadores, nos globalistas, nos nacionalistas, em todo o lado. O populismo faz parte da política. Quem achar que isso é mau, vive na realidade, vive numa irrealidade. Quem achar que isso é muito bom e não sei o que, não sei o que mais, e não tiver um prisma de análise oposto, está no mesmo sítio do que os outros. Portanto, não consegue ver bem a situação. De facto, aquilo baseado tudo numa pessoa, porque aquilo depois lá atrás, e vemos até
o Ricardo Araújo Pereira como é que é? A Gozar com quem trabalha, faz alguma caricatura disso no programa domingo, em que vamos ver os comícios e aquilo é uma selvageria interior Mas por isso dentro é que eu do próprio digo, partido. sim, mas por isso Mas isto é o problema da maior parte das pessoas. E nada contra. Acho que é o Marco, não é? O nome do editor técnico do Unas. Nada contra ele. É um tipo porreiro, pelo menos parece. Mas já não vejo tanto maluco beleza como via. Mas isto é o problema da maior parte da população. Tiram as suas conclusões a nível político a partir de um determinado programa que nem sequer é de informação, que tem apenas 25 minutos ou 30 minutos de duração, que é de sátira política e que tem um viés ideológico bastante anti-Chega. Todos eles, porque não é apenas o Ricardo Araújo Pereira que escreve o programa, ok? Mas ele é o principal rótulo do próprio programa. Mas toda a gente que lá está e que escreve o programa não é propriamente favorável ao partido. Portanto, isto é problemático. Problemático, enfim, não acho que é problemático no sentido de ele existir. Tem que existir e se quiserem vê-lo, fazem muito bem. É problemático no sentido em que as pessoas acham que aquilo é uma fonte fidedigna de informação. Quando não é, aquilo tem muita opinião, tem muita sátira, muita paródia, para nós acharmos que aquilo é informação fidedigna. Quando não é, aquilo é uma representação irrisória da realidade. Okay? É giro de ver, mas não é uma fonte de informação fidedigna. Há muitas mais fontes. Aliás, se vocês forem... Eu já estive noutros partidos políticos, portanto, já estive no PSD, e posso dizer-vos que é efetivamente a mesma coisa. Não varia assim tanto. Portanto, os partidos políticos, em termos da sua estrutura interna, em termos de comportamento das pessoas, meus amigos, não mudam assim tanto. As pessoas podem ser outras, mas somos da mesma espécie, somos todos humanos. Não se esqueçam disto. Os partidos são diferentes, mas a espécie, a humana, é a mesma. Portanto, se acham que é diferente nos outros, saiam daí. isso é que eu digo que o partido tem que ter muito cuidado, não só com aquilo que é os dirigentes, tem que ter cuidado. Mas isto não é a nível de extremismo, atenção, é a nível do mediatismo e não sei o quê, da efusividade nos discursos e pá, porque cromos, enfim, haverá em todo o lado, meus caros. Cuidado com os militantes e tem que ter cuidado com ter pessoas credíveis que possam passar uma imagem completamente diferente daquela. A Maria Vieira não será uma dessas pessoas. Pá, Maria Vieira não é neonazi, pá. Pá, pelo amor de Deus. Eu não conheço a mim. E é o amor de pessoa. Mas, enfim, confesso. Ninguém conhece. Vejo às vezes, não, palavra de honra, não conheço muita gente do espetáculo, não conheço a Maria Vieira. Vejo muitas vezes algumas coisas que são atribuídas a ela, não sei se são verdade ou não, mas eu acho que é preciso um bocado de sensatez nestas coisas, sinceramente. Bom, e fica por aqui. Eu gostei deste vídeo, gostei da interação entre os três. O Unas mais na moderação, o Marco mais com uma opinião vincada e o Camilo Lourenço com outra. É giro, porque não há receio, ou pelo menos não havia nesta altura, de falar sobre isto, embora fosse sempre uma questão bastante... Enfim, falar do Chega é sempre o que é, não é? Meus amigos, espero que tenham gostado, metam um like, subscrevam e partilhem, deem-me a vossa opinião nos comentários sobre o vídeo em geral, ok? E acima de tudo, cultivem-se, sigam-me no Instagram, no Twitter e no Rumble, e meus caros, até à próxima.